E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de óptica que fala sobre refração, e a questão diz o seguinte: um feixe de luz do Sol é decomposto ao passar por um prisma de vidro. O feixe de luz visível resultante é composto de ondas com, e a gente tem que definir qual é a resposta. Bom, a questão ela está falando sobre o fenômeno chamado dispersão da luz, né? Onde a luz ela é dividida em várias frequências, tá? Quando a questão fala aqui em luz do Sol, o que a gente tem que entender? A luz do Sol, a luz branca do Sol, é uma luz que a gente chama de luz policromática. Então aqui é a luz branca, imagina que isso aqui é a luz do Sol, e ela é uma luz policromática. Soro, o que é uma luz policromática? Poli, né? Vários, ela tem várias frequências juntas formando o branco, tá? Quando a gente fala de frequência, a gente está falando de cores, cores luz. Só que quando essas cores luz, né? Quando o branco, várias frequências, passam por um prisma, então isso aqui seria o prisma. O que seria um prisma, professor? Prisma, pode pensar numa pirâmide feita de vidro, né? Um vidro totalmente transparente, a pirâmide feita desse vidro. E aí quando a luz branca passa por esse prisma, ela vai sofrer duas refrações, o que vai gerar a dispersão, que é a divisão dessas frequências, tá? O que a gente tem que entender aqui? A questão ela tá fazendo uma pegadinha, por quê? Porque quando o professor explica a dispersão da luz pra gente, o que os professores eles falam? Eles falam nas 7 cores, né? As 7 cores que a gente destaca para trabalhar, que é o que? A luz se divide na cor vermelho, na laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta. A gente sempre divide nessas 7 cores, né? Justamente aqui a gente tem uma ordem crescente de frequência. A frequência aumenta do vermelho para o violeta e tal. Mas isso são cores que a gente classificou, cores que a gente escolheu, até porque não tem como a gente falar de todas. Só que a gente tem que entender que a gente está falando de uma parte do espectro, que é a parte que a gente chama de luz visível, né? A parte do espectro que é visível aos nossos olhos. E a gente tem uma infinidade de frequências, né? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta são cores que a gente destacou para poder trabalhar. Mas na verdade, dentro do vermelho existem várias frequências que o nosso olho vai identificar como vermelho. Tem várias frequências que ele vai identificar como laranja, às vezes uma transição entre o vermelho e o laranja, uma transição entre o laranja e o amarelo, e assim vai indo. Então a gente tem uma infinidade de frequências dentro do espectro do visível. Só lembrando aí que as frequências elas vão girar em torno de o vermelho ali mais ou menos 4,5 vezes 10 na 14 Hz, e o violeta, que tem que ter mais frequência, né? Ele vai girar em torno ali dos 7,5 vezes 10 na 14 Hz. Então a gente tem mais ou menos essa faixa de frequência aí para o visível. Pode variar conforme a fonte que tu pesquisar, mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente tem uma baita faixa de frequência e, consequentemente, uma infinidade de valores entre essa faixa, entre esse intervalo, tá? Só para complementar. E outra coisa também que eu quero mostrar para vocês é dar um zoom, né? Eu quero dar um zoom aqui nessa situação. Como assim, senhor, dar um zoom? Imagina então essa situaçãozinha aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Eu peguei e dei um zoom aqui, ó. Só para a gente reforçar, o que a gente tem que entender. Quando eu falei que é uma questão sobre refração, é porque a gente tem duas refrações ocorrendo aqui e aqui, ó. Essas duas refrações, uma na entrada e uma na saída, digamos assim, elas vão causar esse atraso entre as frequências e gerando a dispersão, a decomposição da luz branca nas várias frequências. Como eu disse, a gente destaca 7, mas são infinitas as possibilidades de frequências ali naquele intervalo. Então, olhando as alternativas, ficamos com a alternativa D, uma infinidade de frequências que correspondem às cores desde o vermelho até o violeta. Essa seria a melhor resposta, a alternativa D, então, para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!